Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Voltamos a falar sobre responsabilidade civil do Estado. Estávamos analisando as previsões do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. E aí, lá, falávamos que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros. Quais são as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviços públicos? Isso você tem que saber de bate-pronto, tá? Porque a questão ela não vai te falar uma pessoa jurídica de direito público. Não. Ela vai te meter lá direto uma autarquia, um município X, o estado beta. Então você tem que saber quais são as pessoas jurídicas de direito público. Ó, se liga aí. Pessoas jurídicas de direito público, da administração direta, as 4. União, Estado, Distrito Federal, município. Bitolinha, para você que gosta. Demo. Distrito Federal, Estado, município, União. Demo. Tá? Bitolinha. São pessoas jurídicas de direito público interno, de acordo com o artigo 41 do Código Civil. Tá bom? Beleza? Então, os entes federados, ou pessoas jurídicas políticas, também é chamado assim, né? São todas pessoas jurídicas de direito público. Da administração indireta, nós temos duas, que são as autarquias e as fundações públicas de direito público. Por exemplo, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Ela foi instituída pelo poder público e é regida pelo direito privado. Desculpa. Ela foi instituída pelo poder público e é regida pelo direito público. Certo? É porque também tem as regidas pelo direito privado, que são as fundações públicas de direito privado. Mas elas vão aparecer na próxima tela, quando a gente for falar das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Olha só. Pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Da administração indireta. A gente pode falar, então, das fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Tá? Pera, dá um exemplo de fundação pública regida pelo direito privado. A VUNESP. Ela foi instituída pelo poder público, por isso que é fundação pública, só que ela é regida pelo direito privado. Tá? Então, o STF já decidiu que as fundações instituídas pelo poder público podem ser regidas pelo direito público ou regidas pelo direito privado. Dessa forma, nós temos as fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. Ok? Beleza. Fica atento, hein? Que, vira e mexe aparece empresa pública em questãozinha de prova como sendo pessoa jurídica de direito público. É mentira, tá errado, quer pegadinha de questão, né? Quer pegar o candidato. Cuidado. Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Onde que tá isso, Pera? Lá no Estatuto das Estatais, a Lei 13.303 de 2016, Lei 13.303 de 2016, é o Estatuto das Estatais. Lá no artigo, se não me engano, 4º e 5º, traz o conceito de empresa pública e sociedade de economia mista. E lá expressamente fala que são pessoas jurídicas de direito privado, tá? E a fundação pública, que é aquela instituída pelo poder público, pode ser regida pelo direito público ou regida pelo direito privado. Beleza? Tá. Agora, olha só. Não integrantes da administração pública, mas importantes prestadores de serviços públicos, são as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Então, empresas que prestam serviço de transporte coletivo de passageiros, né? De coleta de lixo, energia elétrica.
tá? As empresas fazem a manutenção, ampliação de rodovias, né? Exploração de rodovias, Via Oeste, Autoban, Ecovias, Nova Dutra, por aí vai, né? São todas concessionárias de serviços públicos, tá bom? Muito bem. Pessoal, um outro detalhe que eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui, voltando um pouquinho, sobre empresa pública, sociedade e economia mista, é que o artigo 173 da Constituição Federal estabelece que essas pessoas jurídicas, elas podem também, além de prestar serviço público, explorar atividade econômica. Quando elas forem exploradoras de atividade econômica, por exemplo, os bancos, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, por não estarem prestando um serviço público, a responsabilidade delas não é objetiva. Portanto, elas não são contempladas pelo parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, que só confere responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviço público. As exploradoras de atividade econômica estão fora. Por isso, a responsabilidade delas é subjetiva. Então, cuidado com esses detalhezinhos, porque às vezes é isso que pega na questão de prova. Tá bom? Muito bem. Então, estas pessoas jurídicas todas que eu mostrei para vocês, ó, as de direito público e aqui as de direito privado que prestam serviço público, respondem em regra de forma objetiva pelos danos que seus agentes agindo nesta qualidade causaram a terceiros. Então, são essas pessoas jurídicas que são acionadas em juízo numa ação indenizatória. O particular vai pleitear a indenização em face dessas pessoas jurídicas. E elas, se forem condenadas, movem ação de regresso contra o agente causador do dano, se ficar demonstrado que ele agiu com dolo ou culpa. Tá? Porque a responsabilidade do servidor é sempre subjetiva. Tá bom? Muito bem. Se fala muito em responsabilidade objetiva do Estado, né? Mas sendo a responsabilidade objetiva, que é a regra geral, o particular, para ser indenizado, ele tem que demonstrar alguma coisa em juízo? Tem, claro, né? Tem. Olha só, acompanha aí comigo, ó. Sendo a responsabilidade civil objetiva, que é a regra, isso equivale à chamada teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo, é a regra geral. O particular, ele tem que demonstrar o quê? O que tem que ocorrer para o particular ter direito à indenização? O que tem que ficar demonstrado? Né? Quais são os elementos, né, que configuram a responsabilidade objetiva do Estado? Olha só. Conduta estatal, o dano sofrido e o nexo causal, ou nexo de causalidade. Então, o particular ele tem que demonstrar que sofreu um dano e que esse dano decorre de uma conduta estatal. É o nexo causal. Tá? Se não há qualquer um desses elementos, não há que se falar em responsabilidade estatal. Se ele não sofreu dano, ele não tem direito de ser indenizado. Se ele sofreu dano, mas a conduta não foi do Estado, o Estado também não vai reparar. Se houve quebra do nexo causal, também não há que se falar em responsabilidade estatal. Tá? Veio na cabeça agora uma questãozinha. Isso decisão do Supremo, né? Em relação à quebra do nexo causal. Pessoa, o indivíduo foge do estabelecimento prisional e depois de 3 meses, depois de 4 meses, comete um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E aí pergunta-se a respeito da responsabilidade do Estado. O Estado não responde, porque entende-se que, em razão desse tempo que transcorreu, houve quebra do nexo causal. E aí o Estado não responde.
E sem um desses elementos, não há que se falar em responsabilidade do Estado. Agora, se a questão fala assim, o indivíduo fugiu do estabelecimento prisional e durante a fuga cometeu um crime. Logo após a fuga, cometeu um crime. Aí o Estado é responsabilizado. Porque daí entende-se que permanece o nexo causal. Não houve quebra do nexo causal. Não se rompeu o nexo causal. Tá bom? Beleza. Agora, claro, né? Não pode ter havido uma excludente da responsabilidade estatal. Porque se houver excludente da responsabilidade estatal, o Estado também não vai responder. Como assim, Pera? Imagina o seguinte: caso de culpa total da vítima. O Estado, de alguma forma, está envolvido, mas não há nada que ele poderia ter feito para evitar que o resultado acontecesse. A culpa é total do particular, culpa exclusiva do particular, se afasta a responsabilidade estatal. Essa teoria do risco administrativo, ela admite excludentes da responsabilidade estatal. A culpa exclusiva da vítima é uma delas. Galera, olha só. Aqui foi um julgado que eu separei, mas logo na sequência aqui tem as excludentes de responsabilidade civil. Vamos ver primeiro, vai? Só para ficar na sequência do que eu estou dizendo. Algumas excludentes de responsabilidade civil. Culpa exclusiva da vítima. Caso fortuito ou força maior. Que são aquelas situações inevitáveis, né? Em que não há nada que pudesse ter sido feito para evitar que aquilo acontecesse. Caso fortuito, força maior. Fato de terceiro e estado de necessidade. Essas são algumas excludentes da responsabilidade do Estado apontadas pela doutrina. Tá certo? Muito bem. Galera, eu separei um julgado aqui que é relativamente recente, que eu achei interessante para compartilhar com vocês. Decisão do Supremo. Vamos lá. Agravo em recurso extraordinário. O Estado é responsável na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública nos termos da teoria do risco administrativo. A questão aqui foi uma operação policial em que houve tiroteio e um particular que não tinha nada a ver com a história foi atingido. Tá? E aí se questionou a responsabilidade do Estado, a questão chegou até o Supremo. E aí o Supremo definiu que o Estado responde de forma objetiva pela teoria do risco administrativo. Tá? É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil. Então vai ficar a critério do Estado demonstrar alguma excludente de responsabilidade. O Estado vai ter que demonstrar. 3. A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado por constituir elemento indiciatório. Então, olha que interessante. Ainda que não fique, de acordo com o Supremo, demonstrado que aquele tiro partiu de uma arma de um policial ou de um militar, enfim, o Estado será responsabilizado. A perícia inconclusiva imputa a responsabilidade ao Estado. Interessante, hein? Interessante. Porque isso, na primeira instância, foi julgado diferente. O juiz entendeu que, por haver inconclusão da perícia, não poderia se imputar a responsabilidade ao Estado. O tribunal de segunda instância manteve essa decisão de primeira instância e afastou a responsabilidade estatal. E o Supremo mudou. O Supremo falou que independente, aí as questõezinhas de prova,
elas não te perguntam primeira instância e tribunais, né, de segunda instância. Pergunta STF e STJ. Então, o que você tem que saber? Que o STF decidiu que, se a perícia for inconclusiva, nesse caso, né, de disparo de arma de fogo, se imputa a responsabilidade ao Estado e a responsabilidade dele é objetiva. Tá bom? Beleza. E aqui a gente já tinha comentado, né? Excludentes de responsabilidade civil. Falamos estas hipóteses aqui. Existem outras, né? A doutrina elenca essas aí. Entre outras. Responsabilidade subjetiva do Estado equivale à chamada teoria da culpa administrativa. E aí, o que o particular, para ser indenizado, tem que demonstrar? As mesmas coisas que a objetiva, né? Ou seja, conduta estatal, dano sofrido, nexo causal e também dolo ou culpa. Essa é a diferença da objetiva para a subjetiva. Na subjetiva tem que demonstrar dolo ou culpa, tá? De quem, Pera? Do Estado, porque eu estou falando aqui de responsabilidade do Estado e não de responsabilidade do servidor. O servidor vai responder perante a administração. É outra relação processual. O particular vai acionar a pessoa jurídica. E aí ele tem que demonstrar o quê? Sendo a responsabilidade subjetiva, conduta estatal, dano sofrido, nexo causal e também dolo ou culpa. Ou seja, vai demonstrar que o serviço não funcionou, funcionou mal, funcionou atrasado. Eu não estou demonstrando dolo ou culpa de alguém especificamente, mas sim do Estado de maneira genérica. Por isso se convencionou chamar isso de culpa anônima. Culpa anônima. Beleza? Muito bem. Seguindo. Casos de responsabilidade subjetiva do Estado. Olha só, algumas hipóteses. A regra é objetiva. Mas quando que o Estado responderia de forma subjetiva? Olha só. Danos causados por eventos da natureza. Danos causados por eventos da natureza. Galera, se eu conseguir demonstrar que o Estado poderia ter feito algo para evitar que aquele dano ocorresse, vou ter que demonstrar isso. Aqui o ônus probatório é da parte, do particular. Se ele conseguir demonstrar, ele vai ter direito à indenização. Caso contrário, não. Tá? Eu não estou dizendo aqui que dano causado por evento da natureza, o Estado vai indenizar. Calma. O que eu disse é que dano causado por evento da natureza, a responsabilidade é subjetiva. Se o particular conseguir demonstrar dolo ou culpa do Estado, ele vai ter direito à indenização. Caso contrário, não. Danos causados por atos predatórios de terceiros. São atos de vandalismo, né? Quebra-quebra. O particular vai ter direito à indenização se ele demonstrar dolo ou culpa do Estado. Então, se de repente ele demonstrar que diante de uma manifestação numa via pública, previamente programada, né, agendada e tal, não havia policiamento, ou então o policiamento não agiu, ou o policiamento foi insuficiente, você está demonstrando a falta estatal. E aí, nesse caso, você vai ter direito à indenização. Então, o juiz vai arbitrar ali a indenização, porque a questão aqui ela vai se judicializar, né? O particular vai ter que acionar a administração pleiteando a indenização, e o juiz, analisando o caso em concreto, vai ter por referência estas situações. O Estado poderia ter feito algo para evitar o resultado? Né? Outra hipótese, culpa concorrente, que é a concausa. Culpa recíproca. O Estado tem culpa, mas o particular também contribui para que aquele resultado ocorra. Neste caso de culpa concorrente, a responsabilidade do Estado é mitigada, ela é reduzida, porque o Estado responderá nos limites de sua culpabilidade, a ser definida em juízo. Então, o juiz vai analisar o caso concreto e vai definir o quanto o Estado será responsabilizado. Ok? Muito bem. Beleza. Pessoal, olha só.
Aqui você tem que tomar cuidado. O slide desconfigurou um pouquinho aqui, mas é o seguinte. Dano decorrente de omissão do poder público, via de regra, a responsabilidade é subjetiva. Tá? Teria que vir mais para cá, né? Teria que dar uns 3 tabs aqui no subjetivo e uns 3 tabs no objetivo, para ficar aqui dentro das chaves, né? Chaves ou colchetes? Enfim. Dano decorrente de omissão. Em regra, a responsabilidade é subjetiva, mas também pode ser objetiva. Pera, quando a responsabilidade será objetiva? A gente vai ver isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Beleza? Então encerro este bloco aqui. No próximo bloco a gente fala quando que a responsabilidade do Estado será objetiva em razão de omissão do poder público. Então vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta.